Tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo no canal. Pessoal, que nem eu havia comentado em outro vídeo aí, eu não vou estar conseguindo colocar conteúdo toda hora, todo momento, mas conforme a minha correria e tudo mais, eu vou estar colocando alguns vídeos aqui e assim a gente vai seguindo, né? Já vou pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seu amigo. Bora pro tema de hoje, um tema bem interessante. Uma perguntinha: o que fazer quando tudo está dando errado? Galera, por que eu senti de fazer esse vídeo? Muitas pessoas, mas muitas pessoas têm alguma fase na vida que ele pega assim e pensa: cara, por que tudo que eu faço dá errado? Por que tudo que eu ponho a mão dá errado? E aí, galera, eu vou trazer aqui um pensamento, vai, com base no que eu já vivi, no que eu já tenho de experiência e no que eu acredito. Eu acredito que primeiro tudo tem um propósito, tudo. Tudo tem um porquê. Nada acontece em vão. Então, princípio base é esse, propósito. É entender que tudo tem um propósito. E aí, para que esse propósito aconteça, algumas coisas terão que acontecer para te remodelar, certo? Para te fazer mais forte, para te fazer mais adaptativo ao meio. Então, assim, eu acredito muito nisso, no propósito, que quando a pessoa ela tem algum propósito, problemas irão de vir, mas o resultado final você vai alcançar, entendeu? E às vezes nesse percurso coisas não muito boas irão acontecer para que você se edifique. Então assim, eu penso muito nisso e eu também penso no seguinte: para tudo tá dando errado no seu modo de ver, né? Quando você pensa que tudo tá dando errado, você tem que verificar o que tá dando errado. Primeiro ponto A, o tudo. Quando você fala tudo, especifica, né? Pô, meu relacionamento não tá dando certo, meu trabalho não tá dando certo, tudo que eu faço, vou fazer uma coisa ali, uma coisa cá, tá tudo dando errado. Mas assim, eu sei que tá tudo dando errado, mas especifica, começa a colocar pontinhos assim. Ah, se melhorasse nessa área aqui, eu iria ficar melhor. Ah, se melhorasse aqui, nossa, eu ia ficar contente também. Então assim, especifica, pra você saber. E conforme você especifica, começa a colocar em uma ordem numérica do problema maior para o menor. Aquilo que te traz mais incômodo, aquilo que te deixa mais chateado, você coloca ali, pum, em primeiro lugar e assim por diante. A partir daí, você começa a pensar o seguinte: o porquê que está dando errado? Vai ter um porquê, certo? Vai ter um porquê. Às vezes esse porquê não depende de você. E aí, infelizmente, não tem o que fazer. É o processo, você precisa passar por isso para você se tornar forte, para você chegar em algo maior. E aí tá tudo bem. Mas às vezes, o motivo de você estar passando por alguma coisa ruim, às vezes é por causa de você mesmo. Então, é verificar, né, nessa listinha, verificar o porquê você está tendo problemas. E quando você não tem o controle daquele problema, tá tudo bem, faz parte, vamos ter que passar para poder chegar em algo maior, beleza? Mas em alguns pontos você vai identificar que o que? Às vezes esse problema que você tá foi você mesmo que causou. Então, se você mesmo causou, você mesmo tem que ir lá e mudar, modificar. Quando você mesmo causa o problema, você mesmo tem que consertar. E aí que está um ponto chave, que você precisa identificar isso para que você comece a remodelar e ajustar aquilo que está meio bambo,
certo? Então é o seguinte, com base no que eu falei, vamos dar um exemplo prático. Estou gordo, gorda, preciso emagrecer. Por que você está gorda? Primeiro identificamos o problema. Vamos lá. Está gordo, gorda, gordo, gordo, enfim. Identificamos um problema. Por que você está assim? Aí você vai verificar o que? Se é por fatores externos ou por fatores internos. Ou seja, você mesmo que causou esse problema. Ou, sei lá, às vezes está com uma doença e que dependendo desse problema que você tem de saúde, você favorece o ganho de peso. Então aí já é uma coisa externa. Então não dá para, às vezes, você fazer muita coisa. Você vai precisar passar por um processo e nesse processo, uma hora ou outra, você vai conseguir chegar no seu objetivo. Então aí você não tem um total controle sobre isso, porque você vai depender de outros recursos, mas, né, você já soube identificar o porquê que você está gordo, porquê que você está gordo, e com isso você já está ali buscando uma ajuda também externa para solucionar esse problema. Agora vamos lá. Estou gordo, eu não tenho nenhum problema, entre aspas, né? Não tenho nenhum problema de saúde, estou gordo porque eu comi demais. E aí é o seguinte, aí você tem que começar o quê? Remodelar tudo. Se eu tô gordo, eu comi demais, por que eu tô comendo demais? Isso está trazendo consequências para minha vida e eu preciso remodelar isso. E aí eu vou precisar entrar numa briga interna para fazer aquilo que precisa ser feito, porque é um problema que eu mesmo causei. Então eu mesmo tenho que consertar. Então por que eu causei esse problema? Por que eu comi demais? Então, com base nisso, você vai ajustando. Você vai identificando os problemas. Pô, eu comi demais porque eu estava ansioso? Por que eu estava ansioso? Ah, porque eu estava com problema no serviço? Então vamos começar a consertar, pegar na raiz do problema e ir consertando da forma que dá, entendeu? E entender que também, a partir do momento que você identifica o problema, não vai ser fácil você solucionar ele. Vai ter um processo também. Então, a partir daí você começa a identificar o problema e ir atrás de soluções. E para identificar o problema, você precisa ir na raiz. Porque, você tá gordo. Por quê? Porque você comeu demais. Pô, eu sei disso. Mas por que eu comi demais? A ansiedade atacou. Tá, por que minha ansiedade atacou? Ah, porque estava acontecendo isso aqui. Opa, já estamos começando a encaixar os pontos, certo? Então aí você vai na raiz do problema. E a partir da raiz do problema, você faz um reset para recomeçar, certo? Então, eu trouxe um exemplo simbólico, né? De uma coisa que eu até trabalho, que eu trabalho com saúde. Então ficou mais fácil para eu falar sobre esse exemplo. Mas isso vale para tudo. Para tudo. Às vezes você pega assim e fala, meu relacionamento não tá bem com minha esposa, com meu esposo, com minha namorada, com meu namorado, enfim. Às vezes você tá assim, pô, cara, tá dando errado, tudo dando errado no nosso relacionamento. E aí você começa a entender o seguinte, por que tá dando tudo errado? Pô, eu faço tudo certinho, tudo bonitinho. Minha namorada faz isso, 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 isso. Então aí já não é culpa sua, já não é problema seu. Agora é o seguinte, quando você começou a se relacionar com ela, você já sabia disso? Você já sabia desses defeitos? Desses pequenos defeitos? Às vezes você não sabia diretamente, mas às vezes ela já dava alguns indícios. E quando ela dava os indícios, você tolerava? Você falava alguma coisa? Ou você simplesmente ignorava? E aí, conforme você vai se perguntando para si mesmo, você vai começando a identificar que às vezes aquilo que se apresentou como um problema para você, na realidade foi você mesmo que causou. Foi você mesmo que buscou. E às vezes, pô, você fala aí, meu namorado, minha namorada me trata bem e tudo mais, mas às vezes ela já dava indícios que seria um relacionamento desse jeito lá no início, e aí você meio que descartou. E aí chega numa determinada ocasião, num determinado momento, que você não consegue aguentar mais. Você começa a não ter força mais para aguentar. E aí que entra você em cima do problema que você tem, você começar a puxar a raiz do problema e a partir dessa raiz você resetar tudo, reformular tudo.
entendeu? Então, assim, quando eu escuto qualquer pessoa falando, e até mesmo eu, putz, mas parece que tá tudo dando errado, cara. Existe um ponto-chave, que é o quê? Você identificar o porquê está dando errado. Tem coisa que não tá no seu controle, que não vai ter o que fazer, entendeu? Igual, por exemplo, uma doença. Pô, ficou doente, a partir do momento que você já está doente, não tem o que fazer, cara. É um processo que você vai ter que passar. Mas às vezes, você pode evitar de ficar doente por agora e já ir remodulando algumas coisas na sua vida. Então, assim, tem coisas que eu falei, pô, tá tudo dando errado. Tá tudo bem, beleza. Você tem controle? Aquilo que você não tiver controle, entrega para Deus ou pro, se você se identifica com uma outra fé, alguma coisa assim, se entrega para sua fé e deixa acontecer. Mas muitos problemas de muitas pessoas você consegue sim ajustar o que está de errado quando você vai lá na raiz do problema e dá um reset. Para fazer isso, galera, não é fácil, porque às vezes você vai ter que se abdicar de algumas coisas, você vai ter que às vezes ter uma postura diferente, você vai precisar ter dias cansativos no sentido do que, pô, eu não queria estar passando por isso, mas eu vou ter que passar para poder resetar, para poder mudar o que está de errado. E é aí que se torna um dos segredos. Então, toda vez que vocês perguntar o porquê que tá, entre aspas, tudo dando errado, vamos começar a pontuar primeiro em sequência. Ó, isso aqui é o que está dando mais errado. Então vamos pontuando. Isso aqui em segundo, isso aqui em terceiro. Vai pontuando seus problemas. E aí, depois, problema por problema, você começa o quê? Pô, por que isso aqui deu errado? Uma parte é culpa minha. Pô, o que é culpa minha? O que eu fiz de errado? Pra eu não fazer mais. E aí você vai resetando. Você vai zerando o game ali. Certo? Galera, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Eu tive um pensamento esses dias. E por isso que eu senti de fazer esse vídeo. E espero que seja útil esse conteúdo para vocês. Belezinha? Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.